Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva eternamente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Amém. Os irmãos podem se sentar. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13 e 14. Vamos entrar no nosso momento de oração e estaremos orando pelos ministérios da igreja. Eu vou pedir a Juliana para estar orando e orando pela saúde física e espiritual dos nossos irmãos e familiares. Para essa oração, eu vou pedir a irmã Sandra. Oremos, Senhor, Deus meu Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, como igreja, como família, ó Pai. Te peço, ó Pai, por cada ministério, ó Pai, da tua igreja, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa ter de encontro, ó Pai, o ministério das crianças, ó Pai, o ministério dos jovens, o ministério de louvor, o ministério pastoral, ó Pai, o ministério das mulheres, ó Pai, dos homens, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Pai, fortalecendo, ó Pai, dando direção, ó Pai, para a caminhada da tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, por esse culto, ó Pai, e nós te entregamos, ó Deus, de nossas vidas em tuas mãos. É isso que eu te peço, te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, damos graças ao Pai por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agora, neste momento, eu venho te pedir, ó Pai, clamar a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos concedendo saúde, Senhor. Conceda, Senhor, a cura dessa nação, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a nossa nação está tão enferma, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor há de fazer a cura por completo desta nação, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos dando cura material, espiritual, Senhor, emocional também, ó Pai. Que o Senhor possa estar retirando todo o medo, Senhor, toda a ansiedade, toda a depressão desta nação, ó Pai. Te peço também pela cura material, Senhor, que o Senhor possa estar nos capacitando, Senhor. Nos cura de toda dor, ó Pai, que atrapalha, Senhor, a nossa caminhada, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos levantando, Senhor. Que aqueles que estão nos leitos de hospital neste momento, que eles possam receber, ó Pai, a cura, Senhor, se assim for da Tua vontade, ó Pai. E te agradeço também pelos restabelecimentos que o Senhor tem feito, pelas curas, ó Pai, pelos milagres, ó Pai. Pois nós somos testemunhas, ó Pai, dos milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor possa estar continuando, Senhor, derramando do Teu bálsamo sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Aqueles que necessitam da cura, Senhor, aqueles que necessitam do crescimento, ó Pai. Que o Senhor possa estar fazendo, realizando conforme o Teu querer, ó Pai. Ó Deus, já te agradeço, Senhor, mais uma vez por esta noite estar aqui na Tua casa, ó Pai. E que todos que estão aqui também possam estar se sentindo curados em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor derrame o Teu poder sobre a vida dos Teus servos, ó Pai. Seja, ó Pai, que a Tua serva à frente deste culto também, ó Pai.
não sei que tenham sido reprovados. Aquele que quiser e puder pode estar aqui contribuindo com a obra do Senhor. Amém?
Vou pedir o irmão Marco para orar pelos dízimos e ofertas. Aí o pastor ora pela irmã Sandra e o Paulo ora pelo pastor. Pelos dízimos e ofertas que foram colocados no altar, nós pedimos, Senhor, que consagre todo o alimento que entrou na tua casa, que tudo venha a ser, Senhor, para o crescimento da tua obra nessa localidade. Nós pedimos aqueles que ainda não têm emprego, Senhor, necessitam de uma porta de emprego, o Senhor venha estar abrindo portas de emprego, para que eles possam, Senhor, com alegria devolver ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a cada um deles. Muito obrigado por tudo, perdão dos pecados, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eu quero te agradecer pelo dom da vida, em especial pela vida da Lavinha. Ó Deus, esta criança, linda criança, formada pelo Senhor, que veio a este mundo, ó Deus, com a sua permissão. Nós te louvamos porque o Senhor tem atuado e atuará na vida desta criança, ó Deus. Que o milagre do Senhor seja constante na vida dela e que o Senhor faça dela a alegria desta família, mas acima de tudo a alegria do Senhor. Abençoe seus pais, dê a eles sabedoria, orientação, seja com os avós, os tios, com todos os familiares, que receba de ti, ó Deus, a orientação necessária para cuidar dessa preciosidade, ó Pai. E que em tudo ela venha crescer. Ela possa crescer, ó Deus, fisicamente, possa desenvolver-se com saúde, mas acima de tudo, com amor ao Senhor. São essas bênçãos que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Pedimos, irmãos, que estejam erguendo suas mãos em direção ao pastor. Santo e eterno Deus, glorioso Pai, mais uma vez em sua presença eu peço perdão pelos meus pecados e dou graça pelo dom da vida que o Senhor nos entregou, Pai. E eu venho pedir pelo seu servo, pelo anjo da igreja. Gratos somos por mais um ano de vida dele, Pai. Gratos somos porque o Senhor nos deu esse homem para que nos lidere, Pai. Muitas vezes somos ovelhas teimosas, mas o Senhor preenche eles de paciência, Pai. Fruto do Espírito Santo e mansidão para nos guiar, ó Deus. Então eu peço que o Senhor esteja fortalecendo, renovando as suas forças, ó Pai, revigorando cada parte do seu corpo, cada membro, mente, ó Pai, e o Espírito, que a sua alma não fique nem um pouco apreensiva ou ansiosa, mas pelo contrário, que nos próximos anos, e por muitos anos, ele continue entregando sua vida nas suas mãos, ó Pai, acreditando no poder do Espírito Santo, como ele tem repetido para nós. Ele acredita no poder do Espírito Santo, ó Pai, e nós acreditamos também no poder do Espírito Santo para guardar o seu servo, para que ele continue multiplicando os frutos do Espírito Santo, ó Deus, para guardar a sua casa, a sua família, ó Pai, todos aqueles que ele ama, ó Pai, que a planta dos seus pés, onde ele pisar, ó Pai, seja sempre o firmamento e a ação do Espírito Santo, ó Pai, seja no trabalho, no bairro de Vilheira, dentro da igreja batista de Vilheira, e para onde ele for, Pai. Nós somos gratos pela vida do pastor Marcelo, Pai. Muito obrigado pelo nosso pastor. Muito obrigado por mais esse ano de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na quarta-feira nós não teremos um culto de oração, porque será na quinta o nosso culto de ações de graça, tá? Vai ser todas as batistas, é um culto que ele é em todo o Brasil, tá bom? Então eu convido os irmãos a estarem às 19 horas. Se você tem um motivo pequenininho, para agradecer a Deus por tudo que ele fez esse ano, você estará presente aqui nesse culto. Ah, Francis, mas eu vou chegar atrasado. Não importa, venha atrasado mesmo, mas venha agradecer a Deus, tá bom? É um culto muito especial.
Curar o quê? Curar a enfermidade psicológica, física, espiritual, eu não sei. Eu sei aonde eu quero que Jesus passe. Né? Eu sei aonde eu quero que Jesus esteja passando para trazer a cura, para trazer um milagre. Né? Pode ser na minha vida? Pode. Pode ser na vida de quem eu amo? Pode também. É só eu convidar. Porque a gente sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito educado. Ele não vai fazer nada daquilo que você não queira. Mas você quer? Qual a sua necessidade hoje? Então convida ele. Convida que ele vai passar e vai estar falando no seu coração. Né? Minha vida está quase morrendo.
Ministério do Louvor. Vamos ficar em pé, irmãos.
Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua casa, te louvar, Deus, ouvir a tua voz através do louvor, através da ministração. E agora, Pai, coloco diante do teu altar, Deus, teu filho, pastor Luiz Marcelo. O Senhor, Deus, possa usar o teu servo poderosamente, Pai. Como o Senhor, Deus, já tem usado, Deus, teu filho, Pai. E, Deus, que ele quer ministrar a tua igreja nessa noite, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Mas eu já te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque a sua presença, ela é real neste lugar. Fique conosco, nos ajude, nos sustente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje nós, mais uma vez, louvamos a respeito daquilo que o Senhor já necessitava ministrar no nosso coração. E alguns desses louvores, o primeiro deles, se eu não me engano, nós declaramos que o nosso Deus não faz nada pela metade, não vamos viver uma parte, por completo Ele fará. E declaramos que nós vamos viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Em seguida, depois com as irmãs, nós pedimos para que o nosso Senhor Jesus passe na nossa casa. E esse passar em casa, ele se estabelece não somente na nossa casa física, material, onde nós residimos, mas acima de tudo nesta casa espiritual. E pedimos para que o Senhor cure a nossa família, traga a vida, passe lá em casa e mexe com a estrutura. Guarde isso, mexe com a estrutura. E por fim, uma coisa eu vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Vamos orar pelas crianças, pelo culto delas. Em seguida nós damos continuidade. Amado Deus, graças eu te dou por esta grandiosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Tua presença, para nós louvarmos, cultuar ao Senhor, mas acima de tudo para ouvir o Senhor ministrando ao nosso coração. Que isso seja a realidade desta noite, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e atue sobre as nossas vidas e revele aquilo que é a Tua vontade para cada um de nós. Seja com as crianças, com o culto delas. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Podem. A mensagem de hoje, ela tem a ver com um tema que é essencial para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós queremos. Pelo que eu entendi na nossa adoração, no nosso louvor, nós queremos bênção, nós queremos resultado, nós queremos a presença do Senhor na nossa vida para que tenhamos condições de vencer as nossas lutas, as nossas pelejas. E há algo que é essencial para que isso ocorra na tua vida. Primeiro, a fidelidade de Deus para contigo. Deus é fiel, irmãos. E é essa fidelidade que se manifesta todos os dias, a todo momento da nossa vida. Mas a grande questão e a pergunta que nós precisamos e faremos durante toda essa mensagem: somos fiéis ao Senhor? Porque a chave da vitória, da tua vitória, está exatamente nisso: a fidelidade a Deus. O quanto você é fiel ao Senhor. Nossa vida, ela, como foi ministrada aqui pela nossa irmã Natália, ela é repleta de momentos de alegrias, de vitórias, mas também de tristezas e de derrotas. De momentos que são momentos que nós
nos alegramos, queremos marcar aquele momento com fotos, com sorrisos, com alegria com os nossos irmãos, mas há momentos de tremenda tristezas e decepções na nossa vida. Mas os anos que o Senhor já tem nos concedido, e naqueles que misericordiosamente Ele há de nos conceder ainda, serão acrescentados sobre a nossa vida, a história não será diferente. Serão histórias de derrotas, mas também de vitórias. Mas há algo que precisa ser constante, irmãos: a nossa fidelidade ao Senhor. Independentemente daquilo que nós estaremos a viver, a nossa fidelidade a Deus, ela precisa permanecer. Não podemos nos enganar, irmãos. Não podemos achar que este mundo ele irá melhorar. Não podemos ficar contando com o resultado de homens, com a ação de homens, para que nós possamos viver a plenitude da vida, para que nós possamos viver uma vida de paz, de tranquilidade. Não podemos ficar esperando o resultado das questões políticas ou até de segurança pública, para que a gente possa ter uma vida de paz. Não podemos ficar aguardando situações que estão além do nosso alcance para que a gente possa viver uma vida de alegria, irmãos. Porque tudo isso é depender muito de pessoas que são tão constantes quanto nós. O que nós precisamos entender, irmãos, é que vamos passar por momentos bons e ruins. Mas os momentos bons e ruins tem que ser algo que é permanente na nossa vida. A presença do Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Vivendo tristeza, vivendo derrotas, vivendo o que nós formos viver. Pensar que ser cristão é uma vida só de vitória é ilusão. Pensar que ser cristão é viver uma vida de bonança é ilusão. A verdade é que, sendo cristão, você passará por muitas provas, e talvez mais provas ainda do que aquele que não é. E é essa a realidade. O pastor está falando isso e muitas pessoas não vão querer seguir a Cristo. E aí entra algo que, não sei se você percebeu, mas de repente ficou meio oculto naquilo que a irmã falou. O estar servindo ao Senhor, o que te motiva? São as bênçãos? São os milagres? São as coisas fáceis ou que venham a ocorrer de facilidade na tua vida? Porque essas coisas de repente não podem acontecer ou não pode vir ao caso de não acontecer na tua vida. E aí, como ela falou, desiste, vai embora, dá as costas para Jesus, e aí que está, irmãos. A tua fidelidade a Deus é que vai fazer você permanecer. Você permanecendo, você vê o milagre do Senhor. Mas quando você não tem paciência, você se relaciona com Deus por interesse, quando as coisas não ocorrem da maneira que você espera, da maneira como você aguarda, você se decepciona e você vai embora. Por isso precisamos entender a necessidade de estarmos preparados para enfrentar as nossas dificuldades e as dificuldades que o mundo apresenta para a nossa vida. E o caminho para isso é um só, irmãos: comunhão com Deus. Comunhão com Deus independentemente das circunstâncias, boas ou ruins, positivas ou negativas. Por isso temos que estabelecer como meta espiritual na nossa vida, irmãos: aproveitar todas as oportunidades para nos aperfeiçoar em cumprir a vontade de Deus, aperfeiçoar no relacionamento de intimidade com Deus, independentemente das circunstâncias. E isso fará a diferença na tua vida. É isso que vai fazer a diferença. Quando vem a prova, você está fiel. Quando vem o momento de bonança, de alegria, aquele momento de festa, aquele momento que você se tornou uma pessoa rica, por exemplo, você ser fiel ao Senhor. Mas como alcançarmos isso? Como alcançarmos essa fidelidade? Nós vamos meditar nessa noite na história de um homem que é um exemplo de fidelidade. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Eu estarei lendo a partir do versículo 19
até o 22, mas ao chegar em casa, você procure ler todo o livro de Daniel, ou se não tiver condições, leia pelo menos o capítulo 6 todo, para que você possa conhecer essa história por completo. Daniel, capítulo 6, versículo 19 ao 22. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não lhe fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante da história de um homem que era fiel a Deus, de um homem que era comprometido com o Senhor, que buscava constantemente intimidade com o Senhor, um homem de oração, um homem exemplar na sua espiritualidade. Mas a história revela que Daniel chegou um momento em que ele foi covardemente traído. Queridos, foram 122 pessoas que se levantaram contra este homem. 122 pessoas acusando um único homem. Diante daquilo que nós costumamos fazer, quando vemos a maioria, infelizmente, muitas vezes nós damos razão à maioria. Daniel era aparentemente a minoria. Daniel aparentemente estava sozinho. A história de Daniel, queridos, é a história de um fiel em meio a um povo ganancioso, invejoso e corrupto. Era, de um lado, um homem que dependia de Deus, e de outro lado, pessoas que não criam em Deus. Nessa história temos de um lado pessoas que fazem de tudo para conseguir o que querem, e do outro lado temos um servo fiel que sabe que Deus se agrada com a sua fidelidade e que essa fidelidade dele a Deus é algo inegociável. Por mais inspiradora que seja, a maior vitória de Daniel, irmãos, não está na questão dos leões não comerem ele, não destroçarem ele. A maior vitória que está na história de Daniel está naquilo que ele resistiu. As pessoas tentaram manipular a fé de Daniel, tentaram jogar a fé dele contra ele mesmo. Eu imagino, irmãos, nós nessa situação, será que nós não passaríamos ou a pensar que de repente nós tomamos uma decisão errada, ou pensar se vale a pena continuar sendo fiel desse jeito e passar por tanta injustiça? Será que nós não nos questionaríamos a respeito do resultado da nossa fé, que nos levou a uma situação muito difícil, a ponto de sermos condenados a uma morte tão terrível, de ser devorado por leões? Mas essa não foi a história de Daniel. A fidelidade de Daniel trouxe dificuldades para ele, sim, irmãos. Mas também foi a chave da vitória dele. Ele perseverou no Senhor, mesmo passando por tudo aquilo. Ele não deixou de confiar em Deus. E isso foi a chave da vitória dele. A vitória contra inimigos que eram inimigos maquiavélicos, pessoas que macunavam a respeito do mal que deveria fazer a ele, tudo por inveja. O
apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3 e 5, ele falou algo que se encaixa muito bem com a história de Daniel. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Ou seja, muitas pessoas dizem: é difícil cumprir a palavra de Deus, mas é difícil porque está vivendo na carne, ainda não se tornou de fato um filho de Deus. Porque aquele que se torna filho de Deus não vê isso como dificuldade. E ele continua: assim como a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esses versículos de João refletem muito na vida de Daniel. Nós vamos destacar 3 pontos que se aplicam aqui na vida de Daniel que precisa se aplicar na nossa vida. Primeiro deles, o amor a Deus e seus mandamentos. Segundo lugar, devemos ter uma firme convicção que os filhos de Deus vencem o mundo. Em terceiro lugar, quem tem fé é guardado pelo bem. Amar a Deus e seus mandamentos. Queridos, tentaram de tudo para destruir Daniel. Foram primeiramente na vida dele, na vida pessoal dele, na vida profissional dele. Vasculharam ali e tentaram encontrar algo que pudesse denegrir a imagem de Daniel. Procuraram algo que ele fazia de errado, não encontraram nada. Eu vou falar aqui 122 pessoas, mas provavelmente tinha mais pessoas ali, além daqueles que estavam organizando, buscando algo contra a vida de Daniel. Irmãos, é muito bom quando as pessoas buscam te acusar a respeito de alguma coisa e não encontram nada. Quando as pessoas vasculham a tua vida, seja ela profissional, social, e não encontram nada para falar de ti. E não encontram nada porque você não dá razão para isso. A tua postura é uma postura de filho de Deus. O teu propósito é agradar a Deus. Se você agrada a Deus e se comporta como filho de Deus, as pessoas não terão nada de falar a respeito da tua conduta profissional, social, familiar. Você é um bom filho, você é um bom esposo, você é uma boa esposa, você é um bom chefe, você é um bom empregado, você é uma pessoa que as pessoas vão procurar um defeito e não vão encontrar. Durante 30 dias, eles escolheram colocar uma armadilha naquilo que eles acharam que era o melhor caminho para derrotar Daniel: a fidelidade dele a Deus. Então eles estabeleceram e convenceram o rei a fazer um decreto em que durante 30 dias as pessoas não poderiam fazer nenhuma petição a Deus, e sim ao rei. Irmãos, Daniel recebeu a notícia, mas em vez de maldizer os seus adversários, em vez de revidar, em vez de reclamar a Deus e de Deus, em vez de ficar pensando: Senhor, quão difícil vai ser isso para a minha vida, como que eu vou fazer? Sabe o que Daniel fez? Foi orar a Deus. Daniel não ficou pensando nas consequências do que as pessoas iam dizer, do que as pessoas iam fazer, porque o que valia mais era a comunhão dele com Deus. Isso ele não poderia perder. Ele considerou que não importava que as pessoas pudessem pensar ou fazer com ele, o que ele poderia perder, porque aquilo que estava em jogo, que era mais precioso, era a comunhão dele com Deus. Ele dependia de Deus para tudo, irmãos. Era Deus o caminho do sucesso. Era Deus que atuava na vida dele e fazia que ele fosse aquela pessoa que de repente era admirada ou odiada pelo bom comportamento dele.
E Daniel, mais uma vez, sem se abater, foi para casa e cuidou do seu relacionamento com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando as provas vêm sobre a tua vida, quando as dificuldades se levantam na tua vida, qual é a tua postura? Você faz como Daniel, corre para o Senhor e clama ao Senhor, busca mais intimidade com Deus, busca estabelecer um relacionamento próximo com o Senhor, ou você fica a questionar a Deus, ou de repente a remoer aquela situação, ou permite com que o ódio se estabeleça no teu coração. Preste atenção nisso, meus irmãos. A arma mais poderosa do cristão contra os problemas que se levantam na sua vida é a sua fidelidade a Deus. Esta é a tua arma mais poderosa. A tua comunhão com Deus é a sua arma mais poderosa. Não importa o que as pessoas estão tentando fazer, não importa o que as pessoas têm feito, não importa qual o tamanho do seu problema, nada pode atrapalhar a tua comunhão com Deus, porque é este o caminho da tua vitória. Você não pode condicionar a sua fidelidade ao que as pessoas fazem ou deixam de fazer para contigo. Você não pode condicionar a tua fidelidade à tua saúde, aos teus momentos de alegria ou de tristeza, o casamento abalado, os filhos problemáticos, dificuldades financeiras, decepções na vida, não são o objetivo final de Satanás, não, irmãos. Não é o propósito final, são meios de Satanás, meios para que ele possa atingir um objetivo maior. E qual o objetivo maior do inimigo da nossa alma? Destruir a nossa comunhão com Deus. Porque quando ele faz isso, todo o processo de destruição que ele quer culminar na sua vida, ele já começou. Fique atento aos acontecimentos, reaja a eles, mas sempre sabendo que o propósito final é abalar a sua fé, é abalar a sua confiança, é acabar com a tua fidelidade. Essa é a última barreira espiritual que o inimigo tenta destruir. Quando ele destruir essa última barreira espiritual, ele dá início a um processo de destruição de vidas. E aí ele não somente destrói, começa a destruir a tua vida, mas a vida de outras pessoas. Se você fica abalado nos momentos de prova e deixa de buscar a comunhão com Deus, não é só você que está ali sob risco. Quantos irmãos que são aqui, de repente a única pessoa evangélica dentro de casa? Quantas pessoas sustentam a sua casa com oração, com o joelho dobrado? Então, se você, através das dificuldades que se levantam na tua vida, o inimigo começa a abalar essa comunhão contigo, ele começa a atingir outras áreas da tua vida, mas também outras pessoas que de repente dependem dessa comunhão com o Senhor. Por isso não podemos nos permitir esse abatimento espiritual, irmãos. Nós podemos ficar tristes, sim. Nós podemos sentir o choque do problema? Sim, somos humanos. Mas precisamos lutar contra aquilo que está tentando abalar a nossa comunhão com Deus, a nossa fidelidade ao Senhor. A nossa fidelidade a Deus não pode ser abalada por circunstância alguma. Não podemos deixar de adorar, não podemos deixar de servir, não podemos deixar de nos dedicar, de apresentar o nosso melhor ao Senhor por causa de situações na nossa vida, irmãos. Lembra da viúva? Aquela viúva que apresentou uma oferta no altar. A palavra de Deus fala que ela apresentou um quadrante no altar. Quadrante é uma moeda de bronze. E a palavra de Deus fala que ela apresentou um quarto
naquilo que as pessoas pudessem apresentar. Aquela moeda, irmãos, era a moeda mais desvalorizada que tinha naquela época. E o que ela apresentou é mais ou menos o peso de bronze de 1,5 gramas. Imagina, 1 grama. Você colocar no altar. 1 grama você trazer como oferta. Às vezes as pessoas não vão conseguir nem chegar, irmãos. Eu esqueci, eu ia trazer aqui para mostrar para os irmãos como que fica no dedo. 1 grama é muito pouco. Mas o Senhor se agradou com aquela mulher. Se agradou com aquela viúva. Sabe por quê, irmãos? Porque ela fez de coração. Porque ela não abriu mão da fidelidade a Deus. Ela apresentou o melhor que tinha. Ela apresentou aquilo que era da fidelidade dela. Queridos irmãos, é isso que o Senhor quer ver na nossa vida. Se temos pouco, que seja esse pouco o nosso melhor para apresentar ao Senhor. Não pode as circunstâncias de adversidades alterar a nossa fidelidade, a nossa constância de adoração ao Senhor. O exemplo daquela viúva de Daniel para nós está na fidelidade dos propósitos. Adorar a Deus apesar das dificuldades. Você tem feito isso na tua vida? Você tem dado glórias ao Senhor apesar das dificuldades, apesar das lutas? Daniel não negociou a fidelidade a Deus. Será que temos negociado a nossa fidelidade a Deus? Somos fiéis somente quando as portas do céu abrem em nosso favor, quando tudo vai correto, quando todas as coisas estão acontecendo de forma positiva. Mesmo quando a sua própria carreira ficou em risco, a carreira de Daniel, ele escolheu o mais difícil, mas aquilo que era o caminho da vitória para a vida dele, ele escolheu Deus. E nos momentos difíceis, quem nós temos escolhido, irmãos? Críticas e elogios de homens não mudam a conduta de um fiel, não pode mudar a conduta de fiel. Aquilo que os colegas, aquilo que os amigos esperam de nós, ou esperam ver de nós, não importa. O que importa é aquilo que Deus aguarda de nós. E quando nós nos comportamos desta forma, Deus honra, Deus age. Portanto, o primeiro passo ao enfrentarmos as nossas dificuldades não é olhar para elas e nos lamentarmos, é nos perguntar: como está a minha fidelidade a Deus? Como que eu estou me comportando? Diante disso, eu tenho sido fiel ao Senhor? Nesse momento que eu estou passando uma crise financeira, numa crise familiar, eu tenho sido fiel ao Senhor? Em segundo lugar, os filhos de Deus vencem o mundo. Os líderes conspiraram contra Daniel. Queriam deter o seu crescimento do reino e de forma temporariamente, vamos assim dizer, conseguiram o seu propósito, o objetivo. E Satanás ele quer fazer a mesma coisa contra a nossa vida. Ele quer impedir o nosso crescimento, irmãos. É isso que ele quer. Ele não quer que você desenvolva comunhão com o Senhor. Ele não quer que você desenvolva uma fidelidade, um amor ao Senhor. Ele quer impedir o teu crescimento, porque ele é um invejoso, ele é um maldoso por natureza. Ele quer te destruir, ele quer acabar com a tua história. Ele não quer que você seja uma fortaleza dentro da tua casa. Ele não quer nada disso. Voltando à história de Daniel, nós vimos aqui que o rei ele ficou contrariado, mas ainda assim ele foi manipulado e ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas não sem antes desejar que Deus protegesse a ele. Veja que sendo interessante, irmãos. As pessoas que desejavam o mal de Daniel arquitetaram tudo e bolaram um plano que impediria com que a mais alta autoridade pudesse socorrer a Daniel. A intenção era deixar Daniel sem qualquer amparo no rei.
ter não tem nada comparado ao poder do nosso Deus. Pode se levantar 122 pessoas, pode se levantar uma nação inteira, pode se levantar todas as pessoas que você conhece contra ti, até o inferno, mas se você tem uma vida de comunhão com o Senhor se faz presente e honra, o Senhor te honra. Retiraram de Daniel todos os seus recursos terrenos, mas esqueceram do principal recurso que Daniel tinha, o recurso celestial, o recurso do Todo-Poderoso. Retiraram de Daniel toda questão que pudesse ser humana, mas não conseguiram tirar aquilo que era essencial para a vida dele, a questão espiritual. Pode todos os recursos do universo acabarem, mas se você tem o recurso de Deus em teu favor e você perseverar nele, você vence, você avança, você continua seguindo em frente. Não haverá nada e nem ninguém que conseguirá atrapalhar os propósitos de Deus para a tua vida. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela tem autoridade, tem valia para a tua vida. Hoje ou amanhã, você pode enfrentar a falta de recursos humanos, mas se você mantiver a fidelidade a Deus, jamais lhe faltarão os recursos que vêm da parte do Senhor para a tua vida. Ele se fará presente. Ele trará uma resposta, Ele trará um socorro, Ele trará um auxílio, Ele trará uma solução. E se não for isso, a graça dele vai ser suficiente para que você siga em frente. Talvez você tema que os seus problemas sejam maiores que a sua capacidade. Mas como Daniel, você não precisa temer os leões. Você não precisa temer os problemas que se avolumam na tua vida. Você precisa preocupar-se em como você se comportará diante dos problemas. Então, pare de olhar somente para os problemas. Comece a olhar como é o seu comportamento frente a eles. Você permanece com fidelidade ao Senhor? Você permanece em comunhão com o Senhor? Ou você faz algo que de repente te deixa numa situação como a de Pedro? Lembra a história de Pedro? O que Pedro falou para o Senhor? Que não abandonaria o Senhor, que não trairia o Senhor. E quando chegou o momento de prova, o que ele fez? Ele simplesmente negou o Senhor. E isso é muito duro, isso é muito difícil, irmãos. Mas o Senhor, Ele é cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Ele restaurou Pedro. E Ele quer nos restaurar também. Mas a grande questão é que entre um processo e outro, Pedro ele passou por um momento muito difícil. Eu imagino a vergonha de Pedro. Eu imagino quando Pedro começou a ruminar aquela situação e falar: eu sou um fracasso espiritual. A sorte dele é que ele tinha Deus ao lado dele, que ele tinha um Deus que o amava profundamente, e esse Deus atuou sobre a vida dele. É esse Deus que quer atuar na tua vida. Se um dia, como Daniel, você entregou a sua vida a Deus, é necessário que você de fato viva esse senhorio que você precisa do Senhor sobre a tua vida. É necessário que você viva como um filho de Deus. É necessário que você almeje estar na presença do Senhor, sinta a saudade da comunhão, do contato com Deus. Sabe aquela pessoa que às vezes a gente ama e que a gente não tem muito contato? Sabe aquela pessoa que a gente gostaria de ver, mas às vezes a gente não tem condições disso? Aquela pessoa que a gente gostaria que estivesse constantemente junto a nós? É mais do que isso, irmãos. É
vida, se você busca viver essa vida de comunhão com Deus, se você preza pela fidelidade, a tua fidelidade ao Senhor, a sua fé em Cristo, a sua comunhão a Cristo, fará de você não somente um vencedor, mas mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Por que mais do que um vencedor? Porque você passa por todas essas dificuldades, sejam pessoas se levantando contra você, sejam pessoas te acusando injustamente, você pode vencer essas dificuldades, mas você se torna mais do que um vencedor, porque essas circunstâncias não abalam a tua comunhão com Deus, e um dia você estará junto ao Senhor, gozando de paz eterna, sem chorar, sem se lamentar. Você estará na presença do Senhor eternamente. Em terceiro lugar, quem tem fé é preservado pelo leão. Aquele momento de incerteza se tornou um momento de milagre. Não importa a teoria, não importa se os leões de repente ficaram com sono naquele instante, não importa se você ou alguém possa vir a falar que os leões foram alimentados anteriormente, mandaram outras pessoas na frente de Daniel, eles comeram muito, ficaram satisfeitos, e depois quando Daniel saiu da cova, eles sentiram fome de novo. Não importa, não importa qual é a teoria, porque todas elas terminarão com uma única definição: foi milagre de Deus. A coincidência foi Deus atuando. Se fosse falta de fome, foi Deus alimentando os leões. Não importa o que foi, o que eu sei é que Deus atuou. O que sei é que Deus agiu. Deus poderia ter feito algo para que Daniel não entrasse na cova. Sim, poderia. Mas foi por meio da cova que se criou um decreto real. E levou a todas as nações para que reconhecesse e honrasse ao Deus de Daniel. Daniel não foi poupado da cova, mas Deus enviou socorro para ele na cova. E Daniel pôde mais uma vez ver a fidelidade de Deus, o poder de Deus. Naquele lugar de morte, um anjo de Deus fechou a boca dos leões. Naquele local o qual todos aguardavam não sair mais ninguém dali, saiu um homem cheio de fé, glorificando a Deus. Aquele local de morte não deixou de ser um local de morte, mesmo com a presença do servo de Deus ali, irmãos. Mas a presença do Filho de Deus fez com que o fim se tornasse o começo, para que o nome de Deus fosse exaltado. E tudo foi possível porque Deus se mostrou fiel a quem foi fiel a Ele. Então nós precisamos nos perguntar, irmãos, como diz o hino, temos por lutas passadas, umas terríveis e cruéis, mas o Senhor, quem? Tem livrado quem? Seus servos fiéis. Essa história tem algumas semelhanças com a história de Jesus. Jesus foi colocado naquela cova como morto, mas morto não ficou. Ele venceu a morte para te conceder esta mesma vitória, porque ele foi fiel aos planos do Pai. Não sei quantos leões você enfrenta, não sei quantos problemas têm ocorrido, têm se avolumado na sua vida, mas a sua primeira preocupação ao vê-los deve ser: como fiel eu serei ao Senhor. Tenho visto manifestações, irmãos, demoníacas, e uma coisa
diferença é a fidelidade a Deus. Se os seus problemas ou desejos te afastaram da fidelidade de Deus, tenha certeza, Satanás já obteve vantagem nesta luta. Ele já começou o processo dele. Mas aquele que permanece fiel, como Daniel, pode ser lançado na cova espiritual quantas vezes for, mas em todas elas o servo de Deus sairá em nome de Jesus, e o nome do Senhor será exaltado. Não importa o que as pessoas fazem, não importa os planos diabólicos das pessoas, não importa o que o inimigo está tentando, está buscando fazer, o Senhor sempre honrará aquele que é fiel a Ele. Encare os seus desafios, encare os seus desafios sem medo, meu querido. Não fique com medo do teu problema, não fique com medo daquilo que as pessoas dizem, não fique com medo daquilo que os médicos estão falando, não fique com medo daquilo que as pessoas estão dizendo, não fique com medo daquilo que as pessoas desejam para você, porque a palavra final vem de Deus. A palavra final, o decreto final para a tua vida é da parte do Senhor, porque Ele é fiel e Ele te visitará naquela cova. Deus pode te livrar dos problemas? Pode sim, mas Ele pode fazer ainda mais, estar contigo no problema, e através dessas circunstâncias da adversidade você ser testemunha do poder de Deus. Então, desde já, comece a decretar a vitória, comece a exaltar o nome de Deus. Você está dentro de uma cova, você está dentro de um problema, mas comece a cantar, a exaltar, a louvar o Senhor. Comece a decretar a vitória do teu Deus. E aí, pela misericórdia dele, Ele dará a vitória que você precisa. O teu Deus já é glorioso. O teu Deus tem poder. O teu Deus é o Todo-Poderoso. Aquele que permanece fiel, o Senhor honrará. Talvez você tema que a sua fidelidade prejudique a sua carreira. Pare com esse medo. Pare com esse medo. Talvez você fique com medo de que aquilo que os teus patrões, aquilo que os teus familiares vão dizer, aquilo que os teus colegas vão pensar de você, vão falar que você é chato, de repente não vai querer mais conviver contigo. Olha, meu irmão, se a pessoa está te tratando contigo ou deixou de se relacionar contigo, porque você é fiel a Deus, cante vitória. Cante vitória. Porque aquilo poderia ser uma armadilha de Satanás. Se Deus tirou da tua vida alguém que você considerou ser importante, e o Senhor permitiu isso, e talvez você fique chateado, entristecido, não fique. Porque se estabeleceu-se a vontade de Deus sobre a tua vida, é porque o melhor está acontecendo para você, porque o teu Deus é fiel. A sua vitória pode ser sair dos seus problemas ou sobreviver a eles. A verdade é que o caminho não importa, porque a receita é sempre a mesma. Preciso ser fiel a Deus. Jesus falou, João 12, versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. Quem serve Jesus precisa ir após ele. Quem serve a Jesus precisa ir aonde ele for. Quem serve a Jesus precisa estar onde ele está. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará.
siga seus caprichos, não siga as suas ideias, não siga ideais de homens, mas siga exatamente na direção daquilo que Deus aponta para a tua vida. Siga ao Senhor Jesus, e aonde Ele for, queira ir. Onde Ele estiver, queira você estar. Busque tudo que é bom, aquilo que venha da parte dEle, porque Ele te honrará. No dia da adversidade, Deus vai te honrar. Então eu te pergunto, como está a tua fidelidade a Deus? Inclina a sua fronte e coloque-se na presença do Senhor. E que o Santo Espírito de Deus possa te revelar nesta noite como você tem atuado, como você tem reagido às circunstâncias da vida. E caso esse mesmo bendito Santo Espírito te revele que você tem sido infiel, peça perdão e misericórdia ao Senhor. E peça para Ele modificar a tua realidade. Coloque agora diante de Deus os teus leões. Coloque diante de Deus esta cova ao qual as circunstâncias da vida te levaram. Os teus medos, os teus temores, os teus anseios. Coloque tudo isso diante de Deus. Coloque confiando que Deus é fiel. E agradeça agora a Deus. Agradeça porque você não vai estar sozinho nessa prova. Comece agradecendo a Deus que Ele estará presente nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de enfermidade. Pai amado, aqui nós estamos mais uma vez te agradecendo, Pai, pela tua fidelidade que é constante sobre as nossas vidas. Mas também a pedir ao Senhor perdão e misericórdia, porque esta fidelidade que é constante da parte do Senhor, infelizmente é inconstante nas nossas vidas. Então, primeiramente, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja atuando para modificar a nossa conduta perante as dificuldades, perante os leões que são colocados na nossa vida. Que nós não venhamos a nos abalar, ó Deus, em nossa fé, em nossa fidelidade, em nossa comunhão ao Senhor. Que em tudo, em primeiro lugar, seja o Senhor. Em todas as circunstâncias da vida, nós venhamos a colocar como inegociável estar em tua presença. Pai amado, trabalhe, ó Deus, para que nós sejamos de fato pessoas elogiáveis aos teus olhos, para que assim o teu nome possa ser exaltado através da nossa vida, Deus. Pai, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, visite os teus servos, ó Deus, nas suas dificuldades espirituais, nas suas dificuldades físicas, profissionais, nas suas dificuldades familiares, ó Deus. São tantos os problemas que podem estar acontecendo com o teu povo, mas eu quero já te agradecer, ó Deus, porque eu sei que o Senhor já está atuando em cada uma delas. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja visitando cada vida aqui presente, cada pessoa que estiver escutando esta mensagem, cada um dos nossos servos. Estabeleça, ó Deus, a tua vontade na vida de cada um, e que o teu amor, ó Deus, seja precioso para cada um deles.
E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vilhena, seja com o teu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério do Louvor. Preparando uma lista para o final do ano, para os mantimentos no final do ano. Deus